Thomas era uma criança fã da série de desenhos animados Dora, a Aventureira. Como a série era educativa, seus pais colocavam um capítulo todos os dias. E embora o pequeno já tivesse 9 anos, lhe parecia uma boa opção para que ele se divertisse. Acima de tudo, muito melhor do que outros desenhos animados que outras crianças de sua idade assistiam, com um vocabulário obsceno e carregados de cenas de violência. Os desenhos de Dora, no entanto, eram o oposto. A menina com seu amigo Botas faz uma jornada diferente em cada episódio. Sempre tem que procurar algo que perdeu ou cumprir alguma missão. Esta série tem uma fórmula semelhante à de um jogo de computador interativo, onde a protagonista pede aos espectadores que a ajudem com a solução. Embora Thomas ainda fosse pequeno, o formato da série era bastante infantil para sua idade. Não era comum uma criança de 9 anos gritar com a televisão toda vez que Dora perguntava algo. Mas ele não tinha amigos perto de sua casa e considerava a Dora e os outros protagonistas seus amigos. Ele e seus pais viviam na periferia da cidade, em uma área pouco povoada. Só tinha contato com outros meninos pela manhã na escola, mas passava as tardes brincando sozinho. Com o passar do tempo, Thomas começou a falar sozinho em seu quarto. Sua mãe ficou preocupada e perguntou se deveriam levá-lo a algum tipo de atividade fora da escola na cidade, para brincar com mais crianças. Para eles, era uma situação complicada. Em casa viviam Thomas, seus pais e sua avó materna. Ficavam muito longe da cidade. Tanto o pai quanto a mãe trabalhavam no campo e, nas suas ausências, a criança ficava sob a supervisão da avó, já bastante idosa. Eles quase não usavam carro, já que Thomas ia para a aula todos os dias com um ônibus escolar. Para eles, ir ao centro da cidade várias tardes por semana significaria que um dos pais teria que deixar o trabalho e se arriscariam a chegar bem até o final do mês. Uma noite, a mãe comentou com o marido a opção de deixar o campo algumas tardes por semana e, assim, melhorar a socialização de seu filho. Mas ele respondeu que não havia nada com que se preocupar. Com um grande sorriso, lhe disse que todas as crianças tinham amigos imaginários alguma vez e que, embora Thomas não brincasse com ninguém pelas tardes, brincava todas as manhãs e que isso não mudaria sua maneira de ser. Também destacou que Thomas brincava e aproveitava muito mais que as crianças da cidade, que, afinal de contas, passavam todas as tardes com consoles e computadores. Seu filho gostava da natureza e dos animais. Lhe assegurou que não havia nada fora do normal. Já mais calma, a mulher resolveu ir ao quarto de Thomas para lhe dar um beijo de boa noite. Mas, para sua surpresa, o encontrou de pé, olhando para si mesmo no espelho. Seu rosto estava contorcido, os olhos pareciam esbugalhados e acenava lentamente. Muito assustada, se aproximou dele e tocou em seu ombro. Thomas, o que está fazendo com seu rosto? Está bem, meu filho? O menino se virou e piscou várias vezes lentamente. Depois de alguns segundos, ele respondeu à mãe que estava bem. E com quem estava falando? Tem um amiguinho? Lhe perguntou. Não é um amiguinho, é uma amiguinha. Minha amiga Dora. Thomas respondeu com um sorriso tão grande que parecia falso. A mãe olhou para ver se havia mais alguém no quarto. Seu filho estava muito estranho. Dora? Ela é sua amiga imaginária, querido? Ele perguntou com calafrios pelo corpo. O menino ficou com raiva e disse que não era imaginária, que sua amiga existia de verdade. Sua mãe pensou que o pequeno havia criado uma amiga com a aparência dos desenhos animados que tanto gostava. O abraçou e lhe deu um beijo na testa, o acompanhou até a cama e esperou com ele até que dormisse profundamente. A mãe contou ao marido o que havia acontecido e insistiu para que fizessem alguma coisa. Acreditava que o pequeno se sentia muito sozinho. Ele minimizou a situação e a tranquilizou, dizendo que eram fases completamente normais das crianças. Que assim que ela normalizasse a situação e parasse de se preocupar, a criança aos poucos iria deixando de lado seus amigos imaginários. No dia seguinte, enquanto estavam sentados à mesa para comer, a mãe tocou no assunto da Dora. Thomas, e onde mora sua amiga Dora? Thomas ergueu os olhos do prato e respondeu que vivia nos espelhos. Ela decidiu continuar o assunto e começou a nomear outros personagens da série, como Botas, Mochila ou Mapa. Quis lidar com o assunto com normalidade, como seu marido havia recomendado. No entanto, seu filho explicou que só falava com a Dora. A mãe continuou comendo até que o pequeno lhe disse: Ela te conhece. A mãe franziu a testa e sorriu. Mas seu rosto mudou na hora quando o menino continuou. Sim, me disse que ontem te viu enquanto você tomava banho. A mãe do Thomas havia tomado um banho relaxante quando ele já estava dormindo. Tentou se convencer de que poderia ter sido uma coincidência ter dito isso.
Embora sua rotina diária fosse tomar banhos rápidos, também não era tão estranho que alguém tomasse um banho à noite. Poderia, inclusive, ser que o menino tenha acordado e ouvido o barulho da água e misturado com seus sonhos. A mulher prestou muito mais atenção ao comportamento do filho nos dias seguintes. Um deles a alertou quando viu que tinha vários hematomas e arranhões pelo corpo. O menino não queria contar o que havia acontecido com ele, então deduziu rapidamente que devia haver algumas crianças que o batiam no recreio. Poderia estar tudo relacionado. Talvez Thomas sofresse bullying e não tivesse amigos, e por isso criava amigos imaginários. No dia seguinte, marcou um horário para falar com seu tutor da escola. Lhe perguntou se havia testemunhado brigas com seu filho ou se havia visto algum tipo de discriminação. O professor respondeu que Thomas sempre se comportou como um menino comum. Brincava com as outras crianças e nunca tinha visto ninguém tratá-lo mal. No entanto, há várias semanas havia ficado muito mais quieto. Não quis alertar seus pais, já que seu comportamento era bom. Ele era um menino obediente e não brigava com ninguém, mas mesmo assim, prestaria mais atenção nele caso visse algo estranho. A mulher não sabia o que fazer. Algo estava acontecendo com seu filho. Aquelas feridas tinham que vir de algum lugar. Desesperada, marcou uma consulta com um psicólogo especialista em menores. Após várias sessões, o profissional indicou que os hábitos de Thomas eram típicos de crianças com déficit de atenção. O pequeno estava tentando de todas as maneiras possíveis que sua família pudesse mais atenção. Por isso criava amigos imaginários e até mesmo provocava danos físicos, causando assim hematomas e feridas. Depois das reuniões na escola e das consultas com o psicólogo, Thomas havia ficado muito mais isolado. Mal falava com sua mãe. Ela não entendia mais nada. Se seu filho estava tentando chamar a atenção, por que estava cada vez mais ausente? Já não lhe contava mais as coisas, nem falava sobre sua série favorita. Desesperada, abraçou seu filho com lágrimas nos olhos e lhe pediu que contasse o que estava acontecendo. Ela sabia que não era o mesmo de sempre, algo estava acontecendo. Então o menino sussurrou em seu ouvido: "Dora não quer que eu fale com você." Via em seus olhos que era sincero. Seu filho havia perdido completamente a cabeça. Realmente acreditava que sua amiga existia e que foi ela quem o machucou. "Não se preocupe, meu filho. Quando a Dora vier, você grita e eu vou e acabo com isso." Deitou seu filho na cama e ela fez o mesmo. Depois de algumas horas, os gritos de Thomas a acordaram. "Mamãe, a Dora está aqui!" Assustada, correu para o quarto e, como não viu nada, trancou a porta com a chave, deixando seu filho dentro. O menino gritava para que abrisse, mas ela sabia que precisava enfrentar seus medos. De tanto ver os desenhos de Dora a Aventureira, seu filho viveu a fantasia de estar na série. Devia ver com seus próprios olhos que não havia ninguém ali e parar de chamar a atenção com mentiras. Thomas continuou batendo na porta enquanto gritava e chorava. Dizia que a Dora sabia que havia lhe contado e que o machucaria. A mulher se manteve firme do outro lado da porta e, após 30 minutos de gritos e batidas, houve um silêncio. Pensou que finalmente teria adormecido depois de tanta birra. Abriu a porta e o que viu a deixou em estado de choque. O quarto era um rio de sangue. Seu filho estava completamente desmembrado. Suas mãos não tinham unhas. Sua língua estava jogada no chão. Não tinha olhos nem dentes. Parecia que tinha sido brutalmente golpeado com um martelo. A mulher ficou muda, não conseguia nem gritar. Começou a tremer e suas pernas perderam a força necessária para manter-se em pé. Se virou para o espelho e percebeu que ali havia algo diferente. Uma figura. Se aproximou arrastando o corpo através do sangue derramado de seu filho. Até que pôde ver perfeitamente. Era o rosto de Dora, a aventureira. Mas não era a mesma Dora da série animada. Seus olhos eram vermelhos, como se sangue saísse deles. E a olhava fixamente. Tinha um sorriso desfigurado e desafiador. A mãe de Thomas morreu naquele instante de um ataque cardíaco. O pai ficou completamente louco. Mas não apenas porque sua família havia morrido em estranhas e terríveis circunstâncias, mas porque dias depois começou a ver no espelho retrovisor de seu carro o rosto diabólico da menina aventureira que o olhava fixamente.